Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 16, e eu vou ler a partir do versículo de número 16, apenas uma ideia, um pensamento, rapidamente com vocês. Êxodo 16 e 16. Isto é o que o Senhor ordenou, falando sobre a provisão do maná. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Olha que interessante isso. A quantia, colhei dele cada um conforme o que pode comer. Deus está dizendo o seguinte: não precisa ficar com fome, só não precisa exagerar. Comei dele o que pode comer. Um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais e outros menos. Porém não há insatisfação, porque aqueles que precisam mais, colheram mais. Aqueles que precisam menos, colheram menos. Então a Bíblia é maravilhosa. Deus sabe a medida. Deus sabe a proporcionalidade. Deus sabe o que de fato eu preciso. Quem precisa mais, recebe mais. Quem precisa menos, recebe menos. Mas na proporcionalidade, todos recebem de igual modo. Cada um recebe na medida que precisa. Ninguém fica em falta. Esse é o projeto de Deus. 18. Quando, porém, o mediam com o gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Olha que coisa linda. Verso 19. Além da provisão, acredite, meus irmãos, toda provisão de Deus vem com exigência. E essa exigência muitas das vezes é manifestada com a sua coibição, com a sua proibição. Ok? Também disse-lhes Moisés, verso 19, ninguém deixe dele para amanhã. Então o maná que Deus nos serve é maná. É Deus quem nos dá, mas é o pão de cada dia. Nenhum deles deixe para o dia de amanhã. Às vezes as pessoas pensam que o que servimos na igreja é comida de Elias, dá para 40 dias. Não dá não, irmãos. Ontem eu fui muito bem alimentado, ontem eu fui muito bem servido, ontem eu sentei para ouvir, sentei para aprender. Deus falou conosco de uma forma maravilhosa, de uma forma incomum. Só que a comida de ontem foi de ontem. Para hoje eu vou de novo, porque Deus tem mais. 20. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Coisa terrível, gente. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Ele criou bichos. E que mais? Cheirava mal. Então, em nome de Jesus, não deixe a provisão de Deus bichar na sua vida. Não deixe a provisão de Deus apodrecer na sua vida. Tem gente que vive da oração que fez um dia. Tem gente que vive do culto que deu a Deus um dia. Tem gente que vive da santidade que serviu a Deus um dia. Está bichado, desculpe. Serviu para aquele dia. Para hoje você precisa renovar. Você precisa reciclar. Você precisa renovar outra vez. Porque Deus sempre tem mais a cada dia. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol, logo se derretia. Olha que interessante. Mais ou menos assim, Deus estava dizendo, eu estou provendo maná, eu estou dando maná, mas tem que ser antes que o sol venha nascer. Números 11:8 diz que esse maná tinha gosto de azeite fresco. Então o que Deus está nos ensinando com isso? Eu coloco o maná na tua mesa, eu coloco o pão na tua mesa, o pão nosso de cada dia, conforme Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, mas eu não dou maná para malandro que dorme até meio-dia.
Levante-se cedo, pela manhã, antes que o sol venha nascer e o maná venha se derreter. Agora a grande questão é, por que Deus não permitia que o maná pudesse sobejar, pudesse sobrar no dia seguinte? Existe uma oração de um judeu que é: dai-nos. Sabia que na sexta-feira o judeu ora assim: dai-nos o pão nosso de hoje e antecipa-nos o pão nosso de amanhã. Mas isso é uma oração feita na sexta, referente ao sábado, porque isso vai estar escrito no verso 22, que no sexto dia eles colhiam em dobro. Olha que Jesus maravilhoso este nosso. Deus conhece o tamanho da tua necessidade. Por isso somente Deus deve ser buscado o seu recurso, porque o recurso de Deus não vem faltando nem sobrando. O recurso de Deus vem exatamente dentro da nossa necessidade. Aí você vai dizer: meu irmão, mas o que a Bíblia diz em Efésios 3:20? Que Ele dá para além, que Ele dá além do que pedimos ou esperamos. Se contradiz? Não se contradiz. Mas como assim? É o solo. O solo é desértico. E no deserto Deus nos dá segundo a necessidade, não segundo o capricho. No deserto não é lugar de ajuntamento. Deserto é lugar de provimento. Deserto é lugar de provisão. Deserto Deus nos dá exatamente segundo a nossa necessidade. Esse é deserto. Porque deserto, você tendo que comer, estejais com isso contente. Você está no deserto e ainda quer enriquecer? Você está no deserto e ainda quer progredir? Você está no deserto, meu irmão. Se você consegue sobreviver nesse deserto, dá glória a Deus. Porque a promessa de Deus para esse deserto não é que você vai enriquecer, é que você não vai morrer. Deserto não é lugar de cemitério para crente. Deserto é cemitério para murmurador. Agora, para crente, não. Deus não falta e não falha com a sua provisão. Porém, detalhe muito interessante, detalhe digno de nota: deserto não é lugar de ajuntamento. Deus não nos dá de uma maneira desmedida. Deus não nos dá de uma maneira caudalosa no deserto, a fim de que nós não ajuntamos, porque deserto não é lugar de ajuntamento. É lugar do quê? De provisão. Porque o intuito de Deus no deserto é que a cada dia buscamos dele o seu recurso e que a cada dia recebemos dele a sua provisão. Deserto é lugar de dependência. Aí você vai dizer assim: meu irmão, mas isso não alegra meu coração. Alegra sim. Mas alegra por quê? Por que que Deus não te deixa juntar no deserto? Você sabe por quê? Por que que Deus te dá no deserto a medida certa, segundo a sua necessidade? Deus não te deixa juntar no deserto, porque deserto não é lugar de fincar tendas. Porque deserto não é lugar duradouro. Porque deserto é lugar passageiro. É por isso que você não pode ter provisão, mantimento além do necessário no deserto. Então você deve alegrar o seu coração. Se Deus está nesse deserto, bendito seja Deus, a minha alma se alegra por isso. Se neste deserto Deus está te dando o consolo necessário, o recurso necessário, a força necessária, se Deus está te dando apenas o necessário e nada que sobeje, Deus está dizendo é deserto. E Deus está dizendo: deserto não é para sempre, deserto não é perduradouro, deserto não é perpétuo, deserto não é permanente, deserto é apenas um estado passageiro, temporal. Já já você sai desse deserto. E quando eu te tirar desse deserto, eu vou continuar provendo e vou te prover com excelência. E vou te prover, como diz Filipenses 4,19, não segundo a tua necessidade, mas eu vou prover segundo a minha riqueza, segundo o meu poder. É isso que Deus está dizendo. Então alegre-se em Deus, porque Deus tem provido apenas o necessário. Porque Deus tem provido apenas o necessário. Você sabe o que Deus está dizendo para a tua vida? Você sabe o que Deus está dizendo para a tua casa? Deus está dizendo: eu estou provendo o necessário para que você não ajunte. E você não vai ajuntar porque esse ambiente, esse solo em que pisas, não é solo perduradouro, não é solo permanente, é temporário.
temporal. Ainda que eu andasse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lugar de sombra, lugar de morte, vale é lugar que eu devo andar, é lugar que eu devo transitar, é lugar que eu devo passar. Ainda que eu andasse, eu estou no vale, mas estou andando, glória a Deus. Eu não estou enriquecendo, mas estou andando. Eu não estou prosperando, mas estou andando. Não estou morto, estou andando. Estou de pé, eu não estou engatinhando, eu estou andando. Então é isso que Deus está dizendo. Eu te dou recurso suficiente para suportar. Eu te dou recurso suficiente para viver e sobreviver. Somente isso. Porque aí não é o teu final. A tua história não acaba aí. Você está no deserto passageiro. Quando passar deste deserto passageiro, da onde já se diz a palavra passar, quando passar deste deserto, chegares numa terra, bendito seja Deus, que Deus o Senhor tem projetado, tem arquitetado, planejado para a sua vida, aí sim, acredite, os rios caudalosos de Deus, o Deus que não é pinga-pinga nem Zé Gotinha, o Deus que não manda com medida, mas sobre medida, o Deus de Lucas 6:38, recalcada, transbordante, sacudida, acredite, ele encherá o teu celeiro e sobejará. Mas isso pós-deserto. Deserto não é lugar de ajuntamento. Deserto é lugar de sobrevivência. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado para a glória de Deus. Amém.